A bênção da promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Irmão, não basta você ter uma promessa, você precisa ter a bênção sobre a promessa. Adão, a Bíblia diz que Deus abençoou Adão. João Paulo, Adão não era maldito, para que precisa de bênção? Adão foi nascido, feito, criado, sem maldição. E a Bíblia diz Deus abençoou o homem. Para que Deus abençoou Adão? Querido, bênção não é para quebrar a maldição. Bênção não é porque não é porque existe maldição, existe a bênção, não. Bênção você precisa dela, não é só para quebrar a maldição, você precisa da bênção para cumprir o seu propósito. Deus fala com Abraão sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha uma promessa, mas no meio do caminho Deus teve que preparar Melquisedeque para abençoar Abraão. Todo homem tem uma promessa, oh meu Deus. Todo homem que tem uma promessa, ele precisa de um abençoador. Amém? A visão não te dá o direito de ser dono de si mesmo. Paulo teve uma visão do céu, o próprio Jesus falou com ele. Por favor. Aleluia, que saudade eu estava de você. Paulo recebeu uma visão do céu, mas Barnabé teve que ir lá pegar Paulo pela mão e levar até as colunas da igreja, para que os homens de Deus da igreja colocassem a mão sobre Paulo e o abençoassem. Amém, querido? Deixa eu te pedir uma coisa, cuidado com o espírito de independência. O espírito de independência faz com que você se torne inútil, mesmo tendo uma promessa. A minha pergunta é: para quem você presta contas? Para quem você fala da sua família, do seu casamento, do seu ministério? Quem está abençoando a sua promessa? Aleluia! Você pode ter a visão, mas se você não for submisso à bênção, não adianta. Mesmo tendo uma visão, aqueles homens perceberam que o lugar que eles estavam era estreito, então eles foram para onde? O primeiro lugar que eles foram foi do profeta, na cobertura. Querido, a vida do corpo não é independente. Amém? Jesus envia os discípulos, 70 homens, em Lucas capítulo 10. E quando aqueles homens voltam, o que eles fazem? Eles começam a contar para Jesus: Senhor, foi tremendo, a gente colocava a mão, os demônios saíam correndo, uau, a gente orava pelos enfermos, eles eram curados, aleluia! E Jesus se alegra com os resultados. Jesus diz: uau, foi verdade, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, uhul, todo mundo se alegra. Mas aí Jesus diz mais: volta para casinha, não se alegrem por isso. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos. Aleluia! Quando você tem uma promessa, se alegre sim pelos resultados, mas não se embriague com eles. Se alegre sim com os resultados, mas não se embriague com eles. Por isso eu e você precisamos do abençoador da promessa. Porque o abençoador da promessa, ele vai se alegrar conosco. Mas ele vai nos colocar de volta no propósito. Olha, gente, calma, é bênção, milagre, glória a Deus, aleluia, crescimento, glória a Deus, igreja grande, glória a Deus, ministério promissor, mais. Volte para o propósito. Todo abençoador, querido. O vento, escute, o mesmo vento pode levar seu barco para o norte e para o sul.
Quem dá destino ao barco não é o vento, são as velas. O homem espiritual, como você, é guiado pelo vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas deixa alguém ser vela no teu barco, querido. Deixa alguém ser vela no teu barco. Aleluia! Aleluia! Deixa alguém alçar as suas velas. Aleluia! Querido, o que é mais importante, a cobertura ou o fundamento? Por onde você começa? Por onde você começa uma construção? Então, você só pode buscar uma cobertura quando você já fez o fundamento. Tem muita gente que quer cobertura, irmãos. Aí parece essas casas modernas, com uma arquitetura moderna, tem 4, 5 telhados. Tem gente que tem 5 coberturas, 6, mas não tem fundamento. Qual é mais importante, a cobertura ou o fundamento? Então, antes de buscar cobertura, construa um fundamento. Aleluia. E esse fundamento, irmãos, Paulo dizia assim: eu não construo em fundamento alheio, eu não edifico em fundamento alheio. Esse fundamento só quem coloca é você e Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento. Alguém pode ser sua cobertura, mas não pode ser seu fundamento. O seu fundamento é Jesus Cristo. E se a sua cobertura sair do prumo, ou do prumo, é do prumo. É que eu falei no verbo subjuntivo do pretérito perfeito. Se você perceber que a sua cobertura saiu do prumo, volta para o fundamento. Aleluia. Não fica debaixo de cobertura sem destino. Dói, mas é bom. Deus é tão lindo, primeiro ele chamou você, mas depois, ó. Amém, querido? Amém. Não adianta você procurar uma cobertura se você não põe o fundamento. Algumas pessoas me procuram e dizem: pastor, você quer ser minha cobertura? Irmão, se eu não puder tocar na sua vida, eu não quero ser cobertura. Eu só sou cobertura naquilo que eu posso tocar. Porque as minhas coberturas tocam na minha vida. Eu não quero alguém batendo nas minhas costas. Eu quero alguém me puxando a orelha. Eu não quero alguém se alegrando comigo, se alegrando porque a igreja cresceu, porque o ministério cresceu, mas dizendo: ó, volta. Dói, mas é bom. Você sabe que muita gente busca cobertura não para cumprir o propósito, mas para buscar resultados. Cobertura é para cumprir propósito. Quando eles perceberam que o cara estava estreito, eles foram aonde? Eles foram em Eliseu. Disseram: Eliseu, ajuda a gente. Vamos conosco. Terceiro ponto, para um crescimento saudável, para uma mudança, nós vamos precisar entender que a unção não substitui o trabalho. Amém? A Bíblia diz o quê? Depois que eles conversaram com a cobertura, eles fizeram o quê? Eles saíram para ir derrubar a madeira. Eles saíram. Amém? E o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para pregar as boas novas aos pobres.